Como vocês viram aí, acabei de fazer a corrida do dia. Hoje eu consegui correr, intercalar, né, entre corrida e caminhada, 1 hora de exercício. Foi muito bom, voltei muito animada, muito feliz. Eu fiquei uma semana sem correr nenhum dia, porque o Lourenço estava de férias, né, da escolinha. Poderia ter corrido depois que o Flávio chega, à tarde ou à noite, mas acabou que não acabei fazendo, né? Procrastinei. Eu mudei um pouquinho, vou começar agora a acrescentar a parte da dieta também. E antes eu tava correndo sem me alimentar, em jejum. Eu tava vendo alguns vídeos de pessoas que correm também, dizendo que mulheres, né, não podemos correr com o estômago vazio. Então eu comi ali, tomei um cafezinho preto, comi uma banana com pasta de amendoim e foi suficiente. Eu senti que eu rendi mais, assim, que eu consegui correr mais hoje, mesmo estando uma semana parada. Eu senti que eu consegui correr mais. E eu acho que a minha performance melhorou um pouco de quando eu comecei, porque no começo eu achava que ia morrer. Eu não conseguia correr, e quando eu corria eu ficava muito esbaforida. Eu acho que a questão da corrida é muito mais sobre a respiração do que o quanto você corre, né? A quilometragem, mas sobre o quanto você controla a respiração ali durante o exercício. Então, eu percebo que agora eu tô desempenhando um pouquinho melhor do que lá no começo, que eu ficava muito mais cansada, não sabia respirar direito, enfim. Aí voltei, tomei meu café. Essa semana eu tô pensando em fazer um blog da semana. Ao invés de fazer só do meu dia, da minha rotina, fazer um blog da semana. Vamos ver se eu vou lembrar de gravar as coisas que eu vou fazer, enfim. Porque no dia que eu gravo, eu tô na mente que eu vou gravar aquele dia. Então, isso vai mudar um pouquinho, né? Vamos ver como que eu vou me sair, se vai dar certo, se vocês vão gostar também. E acabei de fazer meu devocional. Outra coisa que eu queria falar com vocês também é que agora eu tô escrevendo um diário. Agora não, já isso desde janeiro, né? Mas eu acho que eu não cheguei a falar aqui. Eu não me lembro, eu acho que eu não cheguei a falar aqui. E todo dia eu escrevo algo que eu aprendi, um pensamento, algo que tá me incomodando, ou algum pensamento que me vem à cabeça, alguma reflexão. E tá sendo muito bom pra mim fazer isso, pra tirar isso da cabeça, sabe? O ano passado eu fiz também, esse aqui é o livro do ano passado. Me ajudou demais, mas esse aqui eu fiz ele especificamente sobre um livro que eu tava lendo. Então, cada dia eu anotava, sei lá, dia 1, aquilo que eu entendi daquilo que eu li naquele livro aquele dia. Foi um livro muito bom, que chama Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Esse livro me ajudou muito a entender sobre propósito, sobre por que nós estamos aqui, né? A gente não tá aqui aleatoriamente, a gente não tá aqui por acaso, e que o nosso propósito ele vai muito além daquilo que a gente faz, das nossas habilidades ou da nossa profissão, né? É engraçado que muitas vezes, quando alguém te pergunta assim, quem é você? Me fala quem é você. Aí você fala, eu sou a Maria, eu sou advogada. A gente se nomeia pela profissão, por aquilo que a gente faz, né? E certa vez eu ouvi isso e eu nunca tinha parado para prestar atenção que a gente faz isso o tempo todo, né? A gente é aquilo que a gente faz. E não, você não é aquilo que você faz, você não é a sua profissão. E aí eu tava meditando sobre isso hoje, né? Ontem eu escrevi algumas coisas aqui. Eu posso até compartilhar com vocês algumas coisas também. E aí, a hora que eu tava revendo o livro, olha que interessante, isso aqui é o que eu escrevi ontem, né? Fala mais sobre como eu tava me sentindo, né? Enfim. E aí, folheando aqui o livro do
ano passado, né, o diário do ano passado, algumas coisas que eu escrevi aqui, naquela ocasião fazem muito sentido e meio que dão match com aquilo que eu escrevi hoje, sem ler, né? Aqui eu tava lendo um livro, aqui eu não tava lendo, eu tava mais refletindo. Às vezes a gente faz o que a gente faz, mas a gente não sabe por quê. Por exemplo, por que que você faz aquilo que você faz? Para ter sucesso, autorrealização, para que as pessoas conheçam o teu trabalho, te admirem. Quais são os seus porquês? Quando alguém me pergunta quem é você, eu falava, eu sou Lisa, eu sou consultora de imagem. E aí eu começava a falar daquilo que eu fazia, mas não de quem eu era, né? E hoje eu me vejo de uma maneira muito diferente, assim, eu me vejo como filha, eu me vejo como a mãe do Lourenço, a esposa do Flávio, eu me vejo como uma mulher tentando cuidar da família, tentando cuidar da sua casa. E isso me traz mais, ao falar isso, me traz muito mais autorrealização e felicidade mesmo do que antes. Porque eu tava sendo, muitas vezes, né, não eu, somente eu, mas muitas de nós, às vezes estamos sendo guiadas pelo egocentrismo. Eu faço aquilo para ser reconhecida. Eu faço aquilo para ter sucesso. Eu faço aquilo para ter fama. Eu faço aquilo para que as pessoas me admirem. Mas quando você faz aquilo, independente se as pessoas vão te admirar ou não, você faz aquilo por amor mesmo. E é algo que o Senhor tem trabalhado muito em mim nos últimos meses, de fazer por fazer, de simplesmente fazer o meu melhor, mas por amor mesmo, sabe? E não sei se faz sentido o que eu tô falando pra vocês, mas pra mim, ter visto o que eu escrevi na época e o que eu escrevi agora, a maneira e a minha percepção nas duas situações são bem diferentes e mudou algo aqui dentro nesse sentido, né? Quando a gente fala ali do egocentrismo, e eu confesso que eu comecei a entender que, de fato, muito das coisas que eu fazia era pelo egocentrismo, era pelo sucesso profissional, né? Eu queria ser reconhecida por fazer bem aquilo que eu fazia, que eu faço ainda, mas hoje eu entendi que isso não é mais a minha prioridade. Eu faço agora por amor, mas não por estar ali concorrendo com alguém, ou me comparando com alguém, ou querendo ser melhor do que alguém, mas eu faço aquilo por amor. Então isso muda todo o jogo. Eu tava lembrando de acho que foi um comercial que eu vi um tempo atrás, que algumas pessoas subiam uma montanha e quando chegavam na montanha elas admiravam assim, e elas comentavam uma com a outra. Legal, né? O que a gente faz agora? Vamos descer? E aí eles desciam. Muitas vezes a gente tá subindo uma montanha, vamos supor que essa montanha seja a montanha do sucesso. Você tá subindo ali ela pelo egocentrismo, para que as pessoas vejam que você na montanha tá mais alta que elas, ou tá na frente. E aí quando você chega lá em cima, muitas vezes você se pergunta assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E aí você percebe que subiu a montanha errada. E aí você tem que descer e começar a subir a montanha certa. Eu tava subindo a montanha errada, porque os meus porquês eram apenas para mim. Quando a gente pensa em propósito, né, igual eu disse ali no começo, que o propósito não é o que você faz, mas é o seu aqui e agora, é o seu processo, né? E o quanto o seu processo, né, vai impactar na vida de outras pessoas. Eu tô lendo aqui porque eu fiz algumas anotações que eu não queria esquecer de falar para vocês, né? Porque a gente começa a buscar atrás ali de um viés de afirmação, de confirmação das pessoas ao nosso redor. Isso é natural do ser humano, né? De querer ser aprovado pela tribo ali onde ele está inserido, né? Mas muitas vezes a gente está fazendo aquilo sem sentido nenhum, só
por fazer e só para que a gente seja aprovado, né? Para que as pessoas nos afirmem como pessoa. Mas o fato é, o quanto você se afirma quanto pessoa, o quanto você se conhece a ponto de não depender da afirmação dos outros ou da aprovação dos outros. Recentemente eu estava vendo um podcast, né? E eu achei muito interessante o que esse rapaz falou, né? Ele até citou o livro de Efésios, né? Eu até anotei aqui, Efésios 2:10. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Então, existe um porquê. Existe algo pelo qual você foi criado. E quem mais pode falar sobre o propósito de algo que foi criado do que o próprio Criador? Então, quando fala que nós somos feituras de Deus, né? E Ele preparou para que a gente ande naquilo que Ele já preparou para que nós fizéssemos, a gente começa a sair ali do modo automático, do modo de contração e passa para o modo de expansão. Contração é quando você, assim como uma criança, quer receber. Então você só espera. Você espera admiração, você espera que as pessoas façam algo para você, você espera que seu marido demonstre amor, que seu marido cuide de você, que ele seja carinhoso, que ele te admire, que ele te elogie, que ele te presenteie. E a gente fica num processo de egocentrismo só de receber e não de dar. Outros dias eu tava vendo um vlog de uma moça comentando que ela fez um vídeo, acho que lá no Instagram, para mostrar como ela esperava o marido. E ela foi atacada nas redes sociais porque ela mostrou, né, no vídeo que ela passava perfume, escovava os dentes para esperar o marido, colocava uma mesa posta para jantar com ele, com a família. E aí começaram a questionar. Eu queria ver se o marido dela faria o mesmo. Eu jamais faria isso para homem nenhum. E várias outras frases nesse sentido. E ali me fez perceber o quanto nós estamos vivendo, né, nessa rotação do egocentrismo, querendo receber e não dar. A Bíblia fala que melhor é dar do que receber. E quando a gente começa a entender que o servir, o dar, ele alegra muito mais o nosso coração do que o receber, faça um teste. Aleatoriamente, sei lá, compre uma flor e entregue para alguém na rua, uma pessoa completamente desconhecida, e diga uma frase para ela, um elogio ou uma frase que vai deixar o dia dela mais feliz. Você vai perceber o quanto isso vai te fazer feliz também. Muitas vezes isso vai fazer muito mais você feliz do que a própria pessoa. A gente comece a sair tem um livro que chama Mais Perto que o Diabo, ele usa muito esse termo, desse ritmo hipnótico, que a gente fica ali num ritmo hipnótico de receber, naquele egocentrismo, naquele modo contração, e a gente passa a dar, a gente passa a fluir, né, no modo flow mesmo, fluir na vida das pessoas. A partir desse momento, quando você quebra essa linha, né, quando você passa essa linha, você começa a entender que o mundo é muito além de você, do seu próprio umbigo, das suas próprias questões, das suas próprias autorrealizações ou do seu próprio sucesso. Então, Deus tem trabalhado isso em mim nos últimos meses e eu tenho compartilhado isso aqui através dos meus vídeos, né? Eu não quero me estender porque senão esse vídeo vai ficar imenso, já tá 19 minutos. A ideia era fazer um vlog da semana, não sei se vai rolar. E quando a gente começa a se abrir para isso, né, a gente aprende através da imitação desde criança, né? Então, tudo que a gente vai aprendendo, a gente vai imitando dos nossos pais,
dos nossos avós, dos nossos primos, tios, do ambiente onde a gente está inserido, né? E a gente entra nesse modo de consumir, de receber, a gente deixa de fazer algo, né? A vida de alguém, melhorar a vida de alguém, tornar o dia de alguém mais leve, mais feliz. Você solta tantas mochilas pesadas das suas costas e você começa a usufruir das pequenas coisas, né? Interessante, né? Eu nunca pensei, voltando um pouquinho ao meu processo, eu nunca pensei em correr. Eu achava que correr requer muita habilidade ou muito condicionamento físico. E eu tô fazendo aos poucos, o pouquinho de cada vez que vai, né? Num período de tempo vai fazer a diferença, né? Então não tô com pressa de sair performando como a maioria dos corredores. Eu quero aproveitar o processo, né? Então eu corro quando eu vejo que eu não tô dando conta ali, né? Tô bem cansada, eu paro, eu caminho e eu fico admirando as coisas ao meu redor, a água caindo ali no lago, um passarinho, uma flor, né? Que agora eu percebi hoje, né? Que algumas flores, né? Já começaram a brotar ali da grama, então sinal que o inverno de certa forma já tá indo embora. A gente percebe que o dia não tá escurecendo tão cedo mais, então a gente vê a natureza fluindo, né, o flow da natureza. E quando a gente tá ali no automático, a nossa vida não tem esse flow, ela meio que é uma obrigação, é um processo desgastante, difícil, uma cobrança, uma autocobrança, uma comparação, uma agonia, uma ansiedade de provar para alguém que a gente pode fazer algo, que a gente é algo. E na verdade não foi para isso que Deus te chamou. E a própria natureza louva a Deus, a palavra de Deus fala isso. A própria natureza celebra quem Deus é. A própria natureza reconhece que ela foi feita pelo Criador. E nós somos tão arrogantes, Ele nos ama tanto, nos amou, continua nos amando, independente daquilo que a gente faça, que é errado, dos nossos traumas, ou dos nossos complexos ou problemas. E a gente, no nosso egocentrismo e na nossa arrogância, não reconhece o próprio Criador em nós, né? O fluir da criação, o fluir da vida em nós. Eu até anotei assim, ó, pare de consumir e comece a criar. Você fica mais consciente das pessoas ao seu redor, consciente dos seus dons. Qual o seu presente para o mundo? Por que você está aqui, né? Como você pode contribuir para deixar esse mundo melhor? E pare de se distrair e de se bombardear com estímulos e informações. A gente percebe que quem não tá nesse flow, né? Quem tá na verdade, quem tá esse ritmo hipnótico, essas pessoas estão distraídas e elas ao tempo todo estão se bombardeando, né, de uma dopamina imediata, de um estímulo ou de informações, seja nas redes sociais, seja rolando a barra ali do aplicativo para ver vídeos instantâneos, rápidos, estão sendo alimentadas, elas não estão escolhendo, porque quem escolhe o que elas vão ver é o próprio algoritmo, né, da rede social. Então, quando a gente começa a entender isso e a gente traz isso para a consciência, a gente quebra esse ciclo e a gente começa a descobrir um norte, porque a gente passou a calar os barulhos externos, né? Então, hoje estamos muito distraídos, né? Nessa ânsia de dopamina imediata, estamos completamente distraídos de quem nós somos, por quem nós fomos criados, para que nós somos criados e por que nós estamos aqui agora, aqui e agora. Então essa foi a mensagem. Não sei, agora eu tô me imaginando aqui se eu vou fazer um blog muito longo, mas se eu não continuar esse blog, no próximo eu começo a filmar a semana. Agora eu vou buscar minha criança,
né? Agora é o segundo round, que aí eu vou dar almoço pra ele. Hoje a gente tem um playdate com um amiguinho da escola. Então, a gente vem, almoça, e a gente vai tomar café com esse amigo, ele vai brincar lá, ter uma interação. É muito legal porque as mães interagem também, não sei se terão outras mães, é a primeira vez que eu vou, né, que eu sou convidada. Então, tô bem animada. E é isso, espero que vocês tenham uma excelente semana e um dia super abençoado. Acabei de chegar da corrida, hoje é quarta-feira, tomei um banho. Hoje eu não consegui manter o ritmo na corrida, então eu caminhei bastante. Eu corri também, eu acho que a ida, porque eu faço um circuito, né? A ida eu consegui correr bem. Mas a volta eu já tava bem cansada, mas talvez que eu não tenha dormido muito bem, então a gente acaba não rendendo tanto, né? Eu imagino que seja isso. Cheguei agora, tô aqui me arrumando. Hoje eu tenho um... Ah, deixa eu mostrar o que eu tô usando. Tô usando esse Niacinamide, Niacinamide Concentrate, que já é pra pele mais madura, né? Trazer um pouco de rejuvenescimento. E tô usando da mesma linha, que é esse Fade Out, que é esse creme pro dia aqui. Muito bom, tô gostando bastante. Eu gosto da textura. É um creme mais sequinho, né? Esse creme mais pesado, assim, tipo... Esse daqui pra noite, que é o da Nivea, eu gosto muito, mas durante o dia eu prefiro esse mais levinho, sabe? Então, tô aqui, vou fazer uma maquiagem rapidinho, que hoje eu tenho um exame importante pra fazer e... vai ser corrido, porque eu pego o Lorenzo do almoço pra ele, meu marido chega e eu já vou. É aqui perto, mas eu não sei se eu preciso de acompanhante, né, por conta desse exame. Mas quando a gente não tem redes de apoio, a gente se vira nos 30, né? Então, não repare minhas unhas, não fiz ainda. Quando o meu marido chegar... ele fica com o Lorenzo e eles têm o telefone, é aqui perto o hospital, eles têm o telefone do Flávio. Então, se precisar que vai me buscar, ele vai rapidinho e me pega. Então, vai ser tranquilo. Agora eu vou passar a base. Eu uso essa aqui, Tour Match, da L'Oréal, eu gosto. Ela não é alta cobertura, ela é uma média cobertura, mas ela tem ácido hialurônico, então eu gosto bastante da textura dela, porque não é uma textura muito glow, tá muito em alta, né? Tá hypado essa pele mais brilhosa, mas ela não funciona pra mim, né? Pra mim tem que ter um acabamento de acetinado mate, então... Até quando eu vou fazer a consultoria, né, para as clientes, prestar a consultoria, eu indico isso também, qual tipo de acabamento, de base e textura, técnica, funciona melhor para a beleza dela. Porque às vezes a gente vê o que tá em alta, mas nem tudo que tá em alta, que é hypado, funciona pra gente, né? Eu gosto da base da Lancôme, mas essa daqui é a metade do preço. E tem o mesmo acabamento, na minha opinião, né? Na minha pele. Então, eu acabo usando mais essa daqui mesmo.
corretivo da Maybelline, na verdade. Esse corretivo é maravilhoso. É um dos meus favoritos. Mas eu tô testando o da L'Oréal, que é essa mesma linha da base. E eu tô gostando muito, porque ele é mais leve, sobretudo aqui na região dos olhos, que eu já tô começando a ter umas linhas de expressão. Então, ele não fica fazendo aquelas marquinhas, sabe? Ele não fica marcando tanto. Então, eu acho isso excelente. Passa um pouquinho na testa também, porque eu tenho algumas marquinhas de... essas manchinhas escuras na pele, sabe? Que dá durante a gestação. Eu tenho algumas aqui na testa. Então, eu cubro ela, cubro um pouquinho mais com a base, sabe? Porque eu não gosto muito dessa melasma, dessa mancha. Lembrei, melasma. Aqui também eu tenho, então eu venho com um pouquinho só de base, tá vendo? Bem pouquinho. Tem blush é um blush bem velhinho que eu tenho, ó. Tá bem no finzinho, mas eu gosto muito do tom dele. Não tem marca, não. Deve ser uma dessas marcas baratinhas que eu comprei em alguma viagem. E já tá todo quebrado, mas eu não consigo jogar ele fora. Porque eu gosto muito do tom dele. Deixa o vermelhinho, assim, muito parecido com o blur da pele, sabe? Quando você tá vermelha mesmo. Ele é muito próximo do meu tom. Pra usar no dia a dia, igual hoje, tá de boa. Eu uso mesmo pra fazer o olho. Vou colocar um espelhinho aqui porque quebrou. Eu tô pra comprar outro, mas eu fico procrastinando porque tem outras coisas tão mais importantes, sabe? E aí eu fico, não, eu vou comprar. Mas aí eu não acho um que eu gosto também. Alguém mais é assim? Então eu fico esperando até achar alguma coisa que eu goste, que seja o que eu tô querendo, sabe? Aí quando eu não acho, eu vou me virando com esse aqui. Mas aí quando eu acho, eu compro e volto felizona pra casa. Alguém é assim? Ou só eu? Diz que eu não sou a única. Se eu não gosto, ou se não é 100% prático do jeito que eu quero, que eu espero, eu não compro, gente. Porque eu ia virar um trambolhão dentro de casa e você ainda vai ficar infeliz. Então eu não compro. Mas assim, já é que o meu quebrou, vou comprar. Quebrou, mas dá pra usar na mão. É porque ele era daqueles que ficam em pé assim, sabe? Ele tinha um negócio aqui e uma base. Mas aí ele quebrou. E aí quebrou a base, na verdade, dele, né? E aí não tinha como ele ficar em pé, eu tirei um negócio de... É uma rosquinha, sabe? Tipo um parafuso, eu tirei. E joguei fora, fiquei só com o espelho. É bom que ele cabe na gaveta também. No dia a dia eu acabo que faço uma coisa bem básica. E então eu tenho essa aqui da Xiglan. Eu gostei dela, comprei. Ela tem uns tons quentes, olha. Eu uso muito esses aqui. São os que eu mais uso. E esse escurinho eu uso pra esfumar a raiz do cílio, sabe? Só a raiz do cílio, ó. Ai, fica lindo. Aí eu pego um outro. Passo aqui nesse laranjinha, tiro o excesso. E venho esfumando, porque eu não quero nada muito marcado. Tipo um gatinho, eu só quero a sombra mesmo, sabe? Deixar a base do olho mais escurinha, sabe? Eu amo esse efeito. Mas... como eu tô com um pouquinho de pressa, nem vou caprichar tanto. Porque eu ainda quero tomar café, que eu não tomei. Ler o meu livro. Que daqui 1h30 eu já tenho que buscar o Lorenzo, preparar o almoço pra ele. E pra quem não sabe, o Lorenzo, ele não fica o dia inteiro na escolinha, ele fica 3 horas só, né? Aqui o governo da Irlanda, ele custeia os primeiros anos da creche
para os pais, porque creche é pago aqui, né? Para os pais que não podem pagar, porque é bem caro. Então a criança fica algumas horinhas ali. É bom que dá como posso falar, algumas horas pra mãe fazer coisas, né? Tipo, no meu caso, fazer academia não é o meu caso, né? Mas correr, resolver alguma coisa no centro. Tem dia que eu consigo até trabalhar. Hoje não é o caso. Ontem eu fiz isso. Eu nem gravei porque acabei esquecendo. Eu ainda tô me acostumando com essa história de fazer blog, porque quem não é blogueira, né, até então, a gente não tá acostumado a filmar tudo. E como eu venho de um tempo de abstinência de rede social, eu parei até de ficar tirando foto, assim, sabe? Eu curto mais o momento. Antes, eu lembro que às vezes meu marido comentava isso. A gente ia num lugar legal, aí eu tirava foto, aí dava hora de ir embora. Eu nem aproveitava muito, porque eu queria tirar foto de tudo, sabe? Naquela ânsia ali de tirar foto ou de postar. Aí eu não aproveitava muito, sabe? Ele falava isso, às vezes eu achava que ele tava pegando no meu pé, mas faz tão sentido. A gente, às vezes, quer tirar tanta foto, filmar tudo, e a gente não aproveita, né, as coisas. E aí, como eu venho de um período de abstinência de rede social, eu meio que mudei esse padrão, sabe? Aos poucos, né? Foram muitos meses sem usar a rede social, então eu fui mudando sem perceber. E aí acontece que agora, como eu decidi fazer isso, não só para eu ter o registro, né, da minha vida, como era a minha vida alguns anos atrás, que eu acho isso muito legal, né? Eu acho isso maravilhoso, muito mais, assim, do que o postar, né? Mas eu acho isso legal, você poder voltar ali e ver como foi o começo, como era a sua vida. Enfim, se eu voltar pro Brasil, né, em alguma circunstância, como era a minha vida aqui, lembrar, sentir saudade, esse tipo de coisa, sabe? Então, normalmente eu começo pela sobrancelha, mas eu já fui no olho. Então eu esqueço de filmar as coisas, sabe? E é bom por um lado, porque eu não fico me pressionando a filmar tudo. Mas por outro lado, seria legal ter algumas imagens nos vlogs, né? Então eu tô me adaptando a isso. Então tenham paciência, por favor. Que vai chegar um momento que eu vou conseguir ficar mais ligeira nisso, sabe? Mas me adaptar com essa vida, né? Agora no começo é um pouquinho difícil, ainda mais com crianças, quando você vê o dia passou e você não conseguiu fazer tudo, né? Então a minha programação ontem era gravar mais, mas acabou que não deu. E aí teve a questão do Lorenzo chorar muito na escola, isso me desestabilizou um pouco, porque eu fiquei pensando por que ele teve esse comportamento, sabe? Porque, enfim. Mas assim, na escola tá tudo bem, eu conversei com a professora, tá tudo bem, ele ama. Ontem quando eu cheguei ele tava super animado, foi festa de um amiguinho dele, então teve bolo, teve aquele saquinho, sabe? Para as crianças com presente, com docinho, com os mimos, sabe? E aí eu cheguei lá, ele tava todo animado. A questão dele é mais a despedida de manhã, sabe? Hoje ele chorou um pouco, mas eu tentei sair rapidinho pra não ficar alimentando aquilo. E aí eu fiquei do lado de fora vendo se ele ia chorar como ontem. Não aconteceu, ele logo se acalmou, já se entreteu lá com as crianças e com a professora. A professora dele é uma querida, sabe? É uma pessoa maravilhosa, ela tem muita paciência. Ontem, quando ele chorava, a mãe de um coleguinha dele, né, entrou pra deixar o filho, e aí ela voltou e falou assim, ela tava abraçadinha com ele,
tentando acalmar ele. E aí isso faz a diferença, sabe? Você deixar teu filho numa escola e saber que ele tá sendo bem cuidado, ele tá sendo acolhido. Então, isso faz toda a diferença, né? Vou conseguir gravar mais alguma coisa essa semana. Eu vou ver se eu consigo gravar um pouquinho do hospital. Lá dentro eu acho que não dá, né? Por questões óbvias. Mas, a hora que eu estiver entrando ali, alguma coisa assim, eu tento gravar como é. O hospital daqui é muito bonito. Esse especificamente que eu vou, ele é bem grande. E já fiz outros exames lá, né, por conta dessa questão que eu tô acompanhando aí da minha saúde. Já fiz cirurgia lá, fui muito bem atendida, graças a Deus. Mas, também, no começo, quando eu cheguei aqui, que eu era estudante, eu tive experiências muito ruins também. Então, eu acho que vai muito de quem tá te atendendo no final das contas também, né? Da empatia, do médico ser atencioso. Eu acho que tudo isso faz diferença. Meu médico que tá acompanhando o meu caso, ele é bem querido, assim, sabe? Bem educado. Eu acho que ele é inglês. Porque ele é um lord, assim, sabe? Muito educado. Muito polite. Fala calmo, assim, explica, sabe? É bem claro na explicação. Eu gosto. Eu só acho que, pelo menos na última consulta, eu queria que ele fosse mais incisivo, assim, sabe? Na questão da cirurgia e tal. Mas ele quer fazer mais exames. E essas coisas demoram aqui. E o tempo vai passando. Então isso me incomoda um pouco, mas eu acho que tem mais a ver com o sistema de saúde daqui, enfim, do que com o próprio médico, não sei. Eu não mostrei, né? 3D Lashes Effect, isso aqui é da PS. Eu compro muito na Primark, eu gosto. E esse lápis também, porque ele tem uma ponta bem fininha, ó, não sei se dá pra ver, ó. E aí você desenha um pelinho da sobrancelha, então fica super natural, não fica aquela sobrancelha muito marcada, sabe? E a minha sobrancelha anda bem falhadinha, assim, ultimamente. Então, eu gosto dele. É isso, então. Eu vou terminar aqui a maquiagem e já já a gente se fala. Já mostro o efeito também. Prontinho. Passei só um gloss. Esse daqui, ó, da Vinil, da Maybelline. É bem rosadinho, eu gosto dele, deixa uma aparência natural. Passei um lip tint embaixo, depois o gloss. Eu não gosto muito do efeito do gloss, mas como esse dia está frio, minha boca tá ficando bem ressecada. Então eu tô passando esses batons mais molhadinhos, sabe? Estilo gloss. Mas normalmente eu uso batom mate e uso ele mais escuro, vermelho e tal, mas hoje eu não tô afim, então foi essa. A maquiagem, vou agora, onde tem um cílio aqui perdido, nem tô usando, ele deve estar perdido aqui há tanto tempo. Vou tomar um café agora, comer alguma coisa e partiu buscar o Lourenço. Ainda dá tempo de ler o meu livro. Esperando ser atendido. Deixa eu pegar.